Shalom. Hoje eu vou fazer um comentário a respeito dessa tradução vinda do grego. Quando os tradutores foram traduzir as escrituras do aramaico, teve palavras que eles não traduziram. Eles adaptaram, mas não explicaram. Então, nem todo lugar nas escrituras que a palavra se refere a gregos está se tratando de cidadão da Grécia. E com isso, as pessoas agora têm problema, porque fica naquela mente que muitas vezes Shaul estava tratando muitos textos falando de gregos, e não era. Então a palavra grego, quando ela se refere a gregos e quando ela se refere a qualquer tipo de pagão, não tem distinção. Então o leitor da tradução grega vai ficar perdido. Esse caso não ocorre no aramaico, porque a palavra no aramaico para grega é Yunaia. A palavra para pagãos é rampar. E enquanto também tem uma palavra que também é usada para pagão, aramaia. Então, no caso, não acontece isso no texto. Então, vou só para vocês terem uma noção que isso fica na cabeça das pessoas. Muitas vezes as pessoas acham que ali Paulo estava falando que os verdadeiros sábios eram os gregos, que enquanto os judeus eles buscavam por sinais e os gregos buscavam por sabedoria. Na realidade, isso não existe. Os gregos nem de longe, aliás, nem de perto foram as pessoas consideradas como seus filósofos brilhantes entre o mundo. A nossa cultura ocidental é diferente, mas na época os egípcios, os sumérios, os fenícios, eles são os precursores do conhecimento de navegação, de hora, de dia. Eles inventaram a roda, que até hoje é considerada a maior invenção do mundo. Então os gregos não se encaixam nessa área, que eles eram o povo mais sábio do mundo da época. Isso não tem nada a ver. Então vou fazer umas comparação, porque quando eu digitei aqui na Bíblia online, resultado da busca por gregos, então sai bastante, é muito. Então, se for comparar a leitura com o grego, o vídeo ficaria muito grande, mas só para vocês terem uma noção, vou estar fazendo as leituras aqui, mostrando para vocês. Tem algumas passagens aqui que até King James, que traduz do grego, ele abandona o texto grego e segue o texto aramaico. Então, para vocês terem uma noção, igual aqui, vamos aqui, Atos 18, 4. E todos os sábados disputavam na sinagoga, que convencia judeus e gregos. Não se refere a grego, refere a pagão. Vamos aqui para vocês verem 8, 4. Uam, Elel, Uá, Mecanuchetá, Becol, Shabá, Uam, Pis, Uá, Leiahudá, Ur, Rampar. Então a palavra rampar aqui, ela está ligada a pagão. Portanto, vamos aqui para vocês verem, aqui King James seguiu o texto grego, judeus e grego. Aqui, e ele falava na sinagoga todos os sábados e persuadia os judeus e os pagãos. A palavra rampar significa ímpio, gentil, pagão, estrangeiro, profano, certo? Então aqui, só para vocês terem a noção, tá vendo? Então não tem nada que nessa estivá, sinagoga, Paulo estava direcionando a dois grupos, não. Tanto aos judeus, como depois também a todo tipo de pagão. Vamos para a segunda parte aqui. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Metul de Yehudaya atuata, o Charline, o Aramaia, Hakmetá, Bain.
Então aqui diz aqui que metar significa sabedoria, né? Metulo, porque os judeus atuata é sinal, né? Vem de atá, sinal. Mas aqui, ó, veja bem aqui, ó. Porque os judeus pedem sinais e os gentios exigem sabedoria. Aí vem aqui King James. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Não tem nada a ver, os gentios. A sabedoria não estava na Grécia. Todos os povos antigos, e muito mais antigos do que eles, como civilizações, surgiram. Então isso aqui, e aí as pessoas pensam assim que os gregos eram os senhores da sabedoria do mundo antigo. Nada a ver, nada, esquece isso. Então por isso que eu falo que gera esse tipo de problema. Porque quando você vem aqui no texto, né, tá aqui, ó, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Isso não existe. Paulo está falando da maneira geral, todos os gentios da terra. Aqui no texto de João capítulo 7:35. Vamos lá para vocês verem. Aqui tem o Culteriano, tem o Polipecês, tem a Peixeta, ó. A Marina e a Rudá, Benefecherune, Laikai, Etire, Haná, Lama Azali, de Hanan e Lá, Eshkerhan e Hanan e Lê, Lama Kai, Lá, a Tiruata de Etire, de Neazali, Ua, Nalef, Le Rampá. Então, outra coisa que não tem nada a ver, de dizer que o Messias queria partir para os gregos. Aqui a Peshita nem usa a palavra pagão e nem usa a palavra aramaia. Ela diz que ele queria ir em busca dos gentios, porque a palavra amar também significa povo, gentil, né, nação. Então quando você vem aqui, observa. E então os judeus disseram entre si: para onde ele vai, que não podemos encontrá-lo? Porque ele planeja ir para as terras dos gentios e ensiná-los os pagãos, tá vendo? Rampar, isso. Aí, para ensinar os pagãos. Então aqui nem King James que seguiu o grego. Aí, ó, tá vendo? Então os judeus disseram entre si: para onde irá ele, que não o encontraremos? Irá ele aos dispersos entre os gentios e ensinará os gentios? Ou seja, quando eu consultei os textos gregos aqui, todos eles contêm grego, que é um erro. Portanto, aqui o Culteriano fala aqui, ó, Lamakai, Le Zará, de Aramaia. Zará significa semente. Porque então ele irá para a semente dos gentios? Aqui já diz para os descendentes dos gentios. Semente significa descendente. Então ele irá para os descendentes dos gentios? Tanto o Culteriano como o Polipecês está a mesma coisa. Lamakai, Lazará, de Aramaia, que é a palavra utilizada para gentio, pagão também. Então, para vocês verem que aqui totalmente fora. Jamais eles pensaram que o Mashiach estava querendo partir para a Grécia. Esquece isso. Então, quando você lê, mas aí é o que eu digo, quando você lê na sua Bíblia, muitas vezes você vai ficar vendido por isso. Por quê? Porque tem lugar aqui que eu vou estar fazendo a leitura que se refere a grego mesmo. Vamos aqui em João capítulo 12, verso 20. Veja bem aqui, ó. Yat Hual din Apmine Emar Anash Berrune de Salical Lamar Sagad B Ad Ada. Aqui diz que ali havia povos que vieram para subir, para adorar a festa. Ad significa festival, festa, né? Sagad significa adorar. Então olha aqui para vocês verem aqui, ó. E havia ali alguns gentios, mas a tradução aqui de Marduk está certa. E havia ali também entre o povo alguns que tinham vindo para adorar na festa. Mas isso aqui ainda é melhor. Ora, havia também dentre os gentios homens que tinham subido para adorar a festa. Aqui nem King James quis seguir o texto. Aí havia ali entre eles, aqui seguiu, ó. E havia ali entre eles alguns gregos que tinham
iam subido para adorar a festa. Isso aqui é totalmente errado. Primeiro que é o seguinte, as pessoas que eram prosélitos não eram judeus e gregos. Nessa época da festa, é que nem quando aconteceu no dia do Pentecoste, que ali tinha gente da África, tinha gente do Iraque, tinha gente da Mesopotâmia, ali no geral, né? Daquelas regiões ali, da Síria, daquele meio ali, todinho ali, da Síria, do Irã, vinha gente ali, todas aquelas regiões ali dos persas, né? Então, esquece esse negócio quando fala grego, né? Então, vamos agora para outro texto para fazer uma comparação. Que no caso aqui, Romanos capítulo 2, 10. Só para vocês verem aqui, ó. Mas o verso 9 eu vou ler junto com os dois, ó. Urzaná, Turapa, Lecole Marnash, de Pelach, Mishata, Leia Rudaia, Lu Kadem, Ula Aramaia. Então, aqui outra coisa que não tem nada a ver com o grego, tá vendo? Ó? E haverá tribulação e angústia para todo homem que pratica o mal, primeiro para os judeus e também para os gentios. Aí vem aqui, ó, primeiro para o judeu e também para o grego. Aqui o significado de grego é todo gentio, nada de grego, certo? Como aqui também no verso 10. Teshbuchetadine Aikra, Washalamá Lekol de Pelach, Tabata La Yahudá, Lucadem, Ula Aramaia. Então, não tem nada a ver com grego, tá vendo? Ó? Mas glória e paz a todo aquele que pratica o bem, primeiramente aos judeus e também aos sírios. Aqui também está aqui, ó, aos gentios, né? Aqui, King James, primeiramente ao judeu e também ao grego. Dá a entender que o judeu era uma pessoa de segunda classe, nada a ver, que é sobre todas as pessoas, tanto judeu como gentio que praticar o bem, será honrado, né? E a paz está sobre ele. Vamos lá agora. Estou terminando, né? Porque é muito. Deixa eu ver se aqui se é Atos 20, 21. Não. Atos 19. É que eu tinha separado aqui. Que talvez eu busquei aqui para embaixo aqui. Atos 19. Atos 19, 10. E durou isso por um espaço de 2 anos, de tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Quando você vem aqui, Atos 19, 10, isso. Vamos lá. Wahada Ruati Shanine, Tartin, Edmar de Ishmael, Melta, de Mariad Kolhun, Wa Amarine, B. Assia e Arrudaia, Wa Aramaia. Não tem nada a ver com grego. Então, novamente, aqui fala que ele estava pregando, né? E, ó, tanto como judeus ouviram a palavra, como gentios, tá vendo? Tanto judeus como gentios. Não tem nada a ver de especialmente grego, né? Especificando somente os gregos e os judeus. Então isso não existe, né? Agora eu vou estar lendo aqui na leitura, onde, aqui no verso 14, capítulo 1, no verso 14, onde aqui realmente Paulo direciona aos gregos. E, ó, onde ele diz que eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como os ignorantes. Romanos 1,14. Quando você vem aqui, existe a palavra correta para grego. Eunaia, tá vendo? Eunaia, o barbaria. Hakimá, o Sakilá. Dalkurunasha, Hayab Aná, o Aqueres. Então,
Aqui ele realmente está falando, a palavra barbaria aqui, não confunda ela com bárbaros, embora quer dizer a mesma coisa. Filho do estrangeiro, filho do de fora. Que no caso aqui, filho. Barbaria de fora, estrangeiro, que é a palavra utilizada. Essa palavra aparece em Isaías também. Muitas palavras que muitas vezes as pessoas acham que é grega, não é. É que nem a palavra Eucaristia, ela não é de origem grega, ela é de origem latina. E ela foi incorporada no dialeto aramaico. Gregos e bárbaros, sábios e ignorantes, porque eu sou devedor a todo homem para pregar a ele. Tá vendo? Bárbaros e gregos, sábios e ignorantes, pois é meu dever pregar a todos. Então aqui quando Paulo aqui realmente direcionou também aos gregos e aos bárbaros, quando ele utilizou a palavra para não fazer confusão. Então quando ele quis direcionar aos gregos, ele direcionou aos gregos. Aí aqui realmente a palavra que é utilizada aqui para grego é eunaia. Então essa palavra ela aparece em vários lugares. Aqui mesmo aqui existe muitos desses aqui, não muitos, poucos, que realmente está se falando de grego, né? Que muitas vezes tem coisa que existe até uma palhaçada. Por exemplo, que é o caso da mulher Cirofenícia, que fala que a mulher era grega. Não tinha nada a ver de grega, ela era Cirofenícia, não tinha nada com nacionalidade grega. Inclusive o Mashiach não sabia falar grego, portanto, quando ele conversa com aquela mulher, conversa na língua no aramaico. O aramaico ali era confundido, era entendido ali, era difundido em todas aquelas regiões ali. Então não existe essa para você achar que os gregos são tipo assim, primeiramente o judeu, depois o grego. Não quer dizer nada disso. Primeiramente o judeu, depois os gentios. Porque a salvação veio primeiro para o judeu, para depois vir para os gentios, né? O Mashiach era Yahud, veio para a casa de Israel. Ele foi enviado para isso. Então, quando a gente fica observando essas bíblicas traduções gregas, hoje ficou difícil para a pessoa que não conhece aramaico identificar aonde realmente a Bíblia está se referindo aos gregos ou quando ela está usando o termo grego para todo tipo de pagão. Então fica aí a dica para vocês verem. Essas asneiras e essas traduções e essas interpretações idiotas levaram as pessoas a fazer muito pensamento dos gregos, que a Bíblia não está se referindo nada disso a eles. Então, Shalom, Leritra hoje.